Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, queridas pessoas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando agora, então, a nossa primeira aula dentro deste que a gente chama de curso de formação nas novas constelações familiares sistêmicas e quânticas. Beleza? Me sinto muito honrado em estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento com vocês, certo? E agradecendo muito a todos os mestres que ancoram, de alguma maneira, o meu conhecimento e a minha prática e a minha vivência, porque deles eu trago toda a força para poder aqui compartilhar, para poder aqui devolver tudo o que eu recebi como uma compensação. Um agradecimento muito grande a Eliane Pinto, minha grande mestra de Porto Alegre, que me iniciou, onde eu fiz a formação com ela, certo? Ali, finalizamos em 2019, começamos em 2016, certo? Participei de muitos grupos com ela, muitos grupos de estudos também, que me inspiraram a fazer esse que nós mantemos. Agradecer a Brigitte Champetier-Ribes, que é a mestra hoje que nos ancora, que vem ao Brasil, né, 2 vezes ao ano, para fazer também a sua formação e fazer grupos, e ao Bert Hellinger, que foi o precursor, a pessoa que iniciou a jornada desta ferramenta. Então, quando eu honro os mestres e as mestras, eu tomo a força deles e me sinto muito bem em poder transmitir isso para vocês. Há 4 anos eu iniciei grupos de estudos presenciais e online, mas o online ficou mais forte depois que a pandemia nos presenteou com essa possibilidade de enriquecimento com essa ferramenta, né? Então, muitos grupos eu comecei a desenvolver até então e continuo desenvolvendo. Qual o propósito desta formação? É trazer mais pessoas para os grupos de estudos, que acontecem semanalmente, certo? Por enquanto, o grupo avançado às quintas-feiras, e esse agora, iniciando essa trajetória de um novo grupo, também às terças-feiras. E vocês são convidados e convidadas a conhecer nosso grupo de estudos, nosso trabalho, às quintas-feiras. É só entrar em contato com a gente. Tu és bastante convidado e convidada. Acompanha também essas aulas, um polígrafo ali, onde a gente está trazendo toda essa parte de conteúdo, e onde vão ficar registrados também os exercícios, e vocês vão ter acesso, né, por um longo tempo desse material. Ok? Então, antes de entrar assim, na origem, na história das constelações, eu quero trazer para vocês assim, que não temos o propósito, não temos a ambição de formar consteladores. Eu já disse isso e continuo repetindo, em 10 encontros de 2 horas, a gente vai ter uma base, uma boa base, para que vocês possam escolher se vão seguir ou não, se vão aprofundar ou não, né? Uma formação em constelação, ela requer muito investimento de tempo, né? Principalmente de valores, mas assim, e de práticas. A minha foi de 2 anos, com bastante encontros. Eu posso até agregar os anteriores, que foram 2 anos e meio, e durante disso, toda uma participação de grupos de constelação e constelações que eu fazia e constelações individuais. Ok? Então, qual é o propósito, então, né? Estar estudando junto e, principalmente, para que todas as pessoas que, né, que queiram, de alguma maneira,
entrar dentro deste universo que ainda não conhecem, tá? Ou que, de alguma maneira, tiveram alguma experiência primeira, tá? E querem, e curtiram, e querem, ou ficaram intrigados e querem conhecer um pouco mais, então esse curso, ele vem a cumprir esta função. Hoje eu não encontrei grupos de formação de representantes, porque todos os cursos são vendidos como formação de consteladores, né? Mas a gente vê que nem todos têm uma base suficiente, enfim, está tudo certo. Somos honestos nessa medida que estamos propondo formação de representantes e desenvolvimento pessoal, crescimento, certo? Porque espiritualidade, que é, para mim, o mesmo conceito de criatividade, e que, para mim, não está desligada da existência e da vida cotidiana, ela precisa ser desenvolvida. Né? Nós desenvolvemos o que a gente chama de consciência. E consciência não é pensamento, certo? Então, a gente tem uma função pensamento e a gente tem a função consciência, que é, digamos assim, o que nos dirige a nível de estar presente no aqui e agora. A gente vai falar muito nisso, né, do estado de presença. Beleza pura. E essa foi uma introdução básica. Então, vamos lá. Pedindo que vocês nos mandem sempre as suas dúvidas pelo chat e direto pelos grupos que a gente mantém, para justamente, né, alimentar as nossas trocas que a gente traz nessas aulas. Porque como o formato de gravação, ele dificulta um pouco essa comunicação mais direta, mas também vai facilitar que outras e outras e outras e mais pessoas também possam estar em contato com essas informações e essas práticas. A origem e a história. Está escrito, isso está ali no polígrafo que vocês receberam pelo grupo. Quem entrou depois vai receber sem problemas, vai estar lá. As constelações familiares é uma ferramenta que a gente chama de ferramenta terapêutica com uma abordagem fenomenológica, certo? E que ela trata, ela lida com os nossos padrões ocultos e inconscientes, e que nós podemos olhar para isso, né, e, de alguma maneira, poder tomar novas decisões. Simples assim. Ou não, certo? É uma ferramenta que foi inicialmente desenvolvida dentro de consultório pelo alemão Bert Hellinger, pelos idos de 60, de 70 do século passado, tá? E em contato com outras ferramentas, que até eu cito ali na nossa relação das ferramentas, que ele se utilizou, ele vai formatando para um trabalho em grupo. Inicialmente, ele como psicólogo, psicanalista, pedagogo, teólogo também, padre, missionário católico alemão. Então, ele vai em busca de vários suportes desse conhecimento e que o instiga, na verdade, é o pensamento maior, no sentido de como é que eu faço, como é que eu posso, de alguma maneira, devolver ou fazer a minha parte dentro desta história enquanto humanidade. Sem pretensões, mas fazer a minha parte, seguir o meu destino, certo? Então, assim, estar a serviço do destino maior. Eu acho que essa inspiração vem muito, né, dessa formação mais, digamos, religiosa, certo? E que isso vai
tem contato, porque ele começa a ter muito mais contato com outras disciplinas e outras culturas, isso vai abrindo também para ele essa dimensão do servir e essa dimensão de uma ferramenta que pode, sim, ter uma potência maior do que simplesmente o resultado que a gente tem dentro de um consultório, ok? Então, ele vai se servir de, por exemplo, uma ferramenta que vem do teatro, do Levi, né? E o Levi era, deixa eu trazer aqui para vocês com mais precisão, porque quando a gente fala dessas, do psicodrama do Levi Moreno, né? O psicodrama deu para ele a ideia de botar representantes ou atores, porque o psicodrama trabalha com essa ideia, né, de representar a história da vida daquele cliente, daquela pessoa, e poder ressignificar, como se ele pudesse ver, recompor a partir, como se fosse teatro, e ver aquilo ali, mudar o conteúdo. Terapia familiar transgeracional, muito importante, e que hoje a gente utiliza, né, muito desse conhecimento da transgeracionalidade, esculturas familiares, que era uma terapia da Virginia Satir lá, e isso no final do século passado. Teoria geral dos sistemas, que é uma teoria que nós vamos abordar aqui mais adiante, né, numa das aulas. Eu vou trazer isso para vocês, que é uma base, uma ferramenta fantástica que vem da administração e que ela é muito usada também na ideia da terapia, que digamos que tudo que se organiza enquanto sistema tem uma regra, né, de funcionamento. E nós estamos inseridos em vários sistemas. Tudo que é vivo está e pertence a vários sistemas. Então, esses sistemas são interdependentes, interconectados, e assim vai. Certo? E depois a gente vai ver teoria dos campos mórficos e morfogenéticos também, da biologia, análise transacional, que é uma base muito importante para o nosso trabalho também. E outras que fizeram parte, que hoje estão menos, mas fizeram parte da concepção inicial dele, né, como terapia primal, hipnose, que é algo que se usa, neurolinguística, todas essas ferramentas estão disponíveis e elas serviram para fundamentar e reorganizar essa ferramenta das constelações familiares, certo? Uma coisa bem interessante que eu gostaria que vocês entendessem ou recebessem essa informação, o entender é uma consequência, mas se eu for claro, é que, assim, a primeira tradução de constelação familiar do inglês, do alemão para o inglês, nem era reordenamento familiar, tá? Depois que ele tem um contato com uma experiência, tá? Com uma alemã que usava esse modelo que esse nome constelação familiar, que ela não se desenvolveu e aí ele adotou. Mas o grande barato é que essa tradução de reordenamento é o que me saltou muito inicialmente aos olhos para explicar o que é a constelação. E que eu vou, assim, brevemente trazer para vocês. Nós e todos os seres vivos nascem dentro de sistemas, tá? Que a gente pode chamar de sistemas familiares, tá? Bandos, tribos, clãs, enfim. Via de regra,
existem leis que o Bert Hellinger identificou que são responsáveis para que, digamos assim, a vida flua de uma forma que sempre caminhe para a manutenção daquela espécie, ou a manutenção daquela família. Então, a gente pode pensar que a natureza, ela não tem um instinto de autodestruição. Existe um instinto de morte e um instinto de vida, que é esta dualidade, né? Que é essa polaridade que nos habita, né? E que faz a gente se mover. Mas não existe uma, né? Por exemplo, uma ideia de, digamos, de autossabotagem da própria espécie. Pelo contrário, existe uma ideia básica que todas as espécies caminham sempre para mais e mais vida. Então, nascer, o nascimento, o gerar os filhos é uma lógica importante para esses sistemas. Porque esses sistemas precisam continuar. O sistema familiar precisa continuar. Então, o Bert Hellinger ele começa a perceber que, de alguma maneira, existem leis que são inexoráveis, que são essas leis que mantêm, mas essas leis são ocultas. Inicialmente, ele deu o nome de Ordens do Amor, e criou 3 leis. E é interessante porque quando que ele vai, digamos assim, dar um formato bem mais claro em relação a essas leis sistêmicas, quando ele vive 16 anos como, inicialmente, como missionário, né? Depois ele era tradutor na África do Sul. Ele atuava e dirigia uma escola, né? Na África do Sul, numa tribo dos Zulus. Então ele teve essa vivência com esse povo e ele percebeu, através dessa observação dele, né, muito aguçada, que havia algumas, algumas práticas que essa tribo conduzia que mantinha uma saúde nas relações humanas e também uma saúde nas relações físicas e pessoais. Então, isso foi com que ele começou a perceber, tipo, aquela frase que a gente sempre escuta nas constelações familiares, eu te vejo. Ela tem uma função diferente do tipo assim, tipo, oi, tudo bem? Né? Ok, tudo bem? Que já é uma pergunta, mas hoje virou um clichê. Agora, quando eu digo eu te vejo, isso soa. Como é que soa para vocês quando eu digo eu vejo vocês? Eu te vejo. Quando eu ouço isso, eu sinto que eu tenho um lugar, que essa pessoa está ali presente para mim, inteira. Então, tem muito mais conexão, tá? Conexão, que seria algo de uma entrega, de uma comunicação verdadeira, de uma comunicação de coração a coração, e não simplesmente algo superficial que a gente faz e sai correndo. Então, isso só um detalhe, né? O respeito à ancestralidade é outro que intrigava e que ele foi constituir. Então, ele constitui e constrói esses 3 princípios básicos, né? Que ele nomeou como ordens do amor. Ok? A ordem, né? Nós temos na segunda aula, nós vamos trabalhar especificamente para entendê-las mais profundamente, né? As ordens do Bert Hellinger e as forças do amor, que já é uma versão bem mais atualizada pela Brigitte Champetier de Rips. Mas, só para a gente ter agora, para se situar, a primeira ordem do amor, né? Do amor, porque o fluxo do amor é o fluxo da vida, certo? É o que ele chamava de hierarquia de tempo. Quem nasceu primeiro aqui na Terra tem, tem precedência. Né? Os nossos pais
são maiores do que nós. Então, nós somos menores do que os nossos pais. Não significa menor, tá? Nós estamos trabalhando com uma ideia de hierarquia, certo? Essa hierarquia de tempo, ela pode se dar em outros fatores. Hierarquia, por exemplo, quem está há mais tempo aqui fazendo comigo os grupos de estudo, é um pouco, tem uma diferença para quem chega agora. Então, essa diferença não faz essa pessoa melhor, mas ela tem mais força naquilo que nós estamos trabalhando, naquilo que é o conhecimento daqui. Então, se essa pessoa nova que chega, ela, ela olha com respeito essa pessoa que estava, né, que está há mais tempo, ela vai ser beneficiada com o conhecimento. Agora, se ela entra com inveja, ela está criando um desequilíbrio. Só para. E aí o conhecimento não vai fluir, ela vai ter dificuldade para crescer, para evoluir, para ficar. E vai prejudicar o todo também. Entende? Então, isso é uma lei. Eu só estou trazendo um exemplo assim, simples, né? E a gente vai entrar mais fundo na próxima aula. Né? Mas hierarquia de tempo, né? Ordem de precedência, como se diz. A segunda, pertencimento. O pertencimento. Todos têm direito ao seu lugar num sistema, um sistema familiar que nós estamos falando. Todos, por mais difícil que seja, por mais problemático que essa pessoa, ou mais problemático que tenha feito, todos têm o direito de pertencer. Né? Porque se eu não dou o direito dessa pessoa, quando eu esqueço dela, quando eu não quero comentar, quando eu digo que não tenho nada a ver com ela, eu estou fazendo o quê? Eu estou excluindo ela. E se eu excluo, também crio desordens ocultas. Tá? Às vezes, por exemplo, né? O que é muito comum a gente falar, abortos são dores muito difíceis, são situações que muitas mães é muito difícil lidar com isso. E aí o que acontece? Ela busca inconscientemente esconder isso, ou esquecer disso, como se fosse possível, porque essa dor vai ficar. Mas ela, ao esconder, ela está excluindo o lugar desse filho. Ah, é importante que essa mãe diga, olha, tu tens né? Talvez um irmão que não nasceu antes. Esta é a segunda, que é o pertencimento. E a terceira ordem do amor é o equilíbrio no dar e receber. O equilíbrio no dar e tomar. O equilíbrio que é o que está presente em todas as células. Isso é física quântica na veia, tá? As polaridades, tudo o que existe enquanto manifestação, matéria e energia, existe enquanto polaridade. E é esse equilíbrio, né, e esse desequilíbrio das polaridades que geram a vida. Tudo que é orgânico, ele está enquanto polaridade viva, certo? Então, quando, de alguma maneira, uma polaridade começa a ficar mais, digamos assim, forte ou mais densa, vai criar o desequilíbrio na outra, enfraquece ou se distancia. Então, o equilíbrio das polaridades. Isso também vale para o dar e receber coisas boas, ou o causar e o receber coisas que são o que a gente chama de danos. Tudo isso também é dar e receber. Ok? As duas coisas. Ok? Então, a princípio, uma tomada geral e falar o quanto essas constelações familiares hoje estão sendo bastante desenvolvidas, tá?
elas funcionam, para quem não conhece, tem pessoas aqui que já participam de grupos, que já fizeram constelações individuais, tanto presenciais quanto online. Né? Eu vou trazer o funcionamento delas agora, básico, e depois eu vou entrar mais a fundo nisso na sequência, para vocês, né? Para que a gente vá agora pincelando, depois a gente vai aprofundando. As constelações familiares, elas se acontecem ou em grupo presencial, ou em grupo online, também, cada pessoa num lugar. Individual, o constelador com o cliente. Presencial ou individual online também, ok? Nós já fazemos constelações em grupo, nos grupos de estudos, tá? Que é uma experiência que nós estamos, né, muito, que é muito, hoje, de aprendizado e desenvolvimento para todos nós que estamos participando, ok? Então, o que é constelar? É reordenar. Mas por que reordenar? Porque está fora de ordem. Alguma coisa está fora de ordem, certo? E e como que isso aparece? Então, aparece de diversas maneiras na nossa vida, com impedimentos e bloqueios, tá? Impedimentos e bloqueios para seguir, para, por exemplo, tu desenvolver a tua vida, para tu seres aquilo que tu viestes aqui, de alguma maneira, realizar, tá? Então, em todas as áreas da tua vida que houver algum bloqueio, alguma dificuldade, as constelações podem olhar. Na área da saúde, na questão empresarial, na questão, né, de saúde física e mental, todas as questões, elas têm um porquê, né? Nas questões de relações humanas, relação de casal, né? Como é que a gente se realiza uma relação de casal, na pedagogia, na escola também, né? Se desenvolve muito em vários países, pedagogia sistêmica, né? Então, assim, a constelação é uma ferramenta com uma abordagem que o cliente vai até esses locais, eu procuro o constelador, né? E traz algo que, de alguma maneira, está impedindo ele né? E que ele quer curar, que ele quer integrar, que a gente diz assim, que eu quero reorganizar na minha vida, eu quero fluir, eu quero ser feliz, todo mundo quer, né? Mas, de alguma maneira, a gente se depara com esses impedimentos. E as constelações é uma ferramenta que, a partir do que a gente chama de campo de informação, tá? A gente abre o que, né, dentro de uma constelação em grupo, ou também em todos os, né, que a gente chama de campo de informação. E esse campo não ele é atemporal e não espacial. Não tem tempo nem espaço, tá? Porque essa informação é que está no DNA do cliente. Como assim o DNA? Hoje tem uma ciência que já esclarece bem isso, né? Além da física quântica, para falar sobre essa questão dos campos de informação, né? E que nós podemos acessar essa informação. E da epigenética, que é uma ciência recente, que trata da questão do registro. Todos os eventos, lembram quando eu disse todo o sistema caminha para mais vida? Quando houve algum
problema grave naquela família em relação a causar digamos assim, uma probabilidade desta família não continuar, de não existir mais, o sistema entra em alerta e aí ele busca, de alguma maneira, uma solução mais rápida, certo? E essa solução pode ser um tampão, ele pode ser algo que ele vai simplesmente tapar, ele vai gerar uma doença, ele vai criar uma alternativa rápida para a manutenção da vida. Mas essa situação que foi vivida como um grande estresse, ela fica registrada na memória deste sistema familiar, que a gente pode chamar nessa, né, que o Jung chamou de inconsciente coletivo. Nós temos um inconsciente coletivo da humanidade, nós temos um inconsciente coletivo das espécies, nós temos um inconsciente coletivo da, do, dos sistemas países, culturas e famílias. Então, esta informação ficou registrada. E esse sistema precisa que ela seja resolvida, tá? Porque ali ele apenas manteve né, e se ocupou de garantir a vida naquele momento. Mas ele vai, de alguma maneira, tá? Vai jogar para busca de uma resolução disso, que é aquela que eu falei, o equilíbrio no dar e receber. Lembram dessa ordem do amor? A ideia é o seguinte: quando qualquer destas leis sistêmicas, quando eu julgo alguém, excluo alguém, imediatamente, né, eu já caio nessa ideia de que essa pessoa que eu excluí, né, ela vai ficar presente no meu sistema, ela vai continuar comigo, porque essa exclusão ela é perigosa. Então, imediatamente entra em ação a lei da compensação. Eu vou receber uma carga, tá, por ter feito isso, que é a polaridade entrando em ação. Essa carga pode ser uma dificuldade de conseguir alguma coisa, de me realizar, ou adoecimento, qualquer coisa, porque eu vou carregar, né, essa informação de exclusão. Então, a exclusão a exclusão não, o equilíbrio, a força de compensação, o equilíbrio dar e receber é a primeira lei que entra em ação. Imediatamente ela entra em ação. Ok? Então, entrando em ação, imediatamente, já temos duas leis sistêmicas aí. E sempre na busca de ordenamento, gente. Tá? Então, e uma coisa interessante, que eu vou falar depois como é a questão da função do constelador, dos representantes, mas assim, nós trabalhamos sempre muito bem ancorados, tá? Para que a gente não manipule, para que a gente não exclua, para que a gente não faça pelo nosso desejo enquanto pessoa. Eu, como constelador, não tenho desejos, assim como, né, como terapeuta, né? Eu não tomo lado de ninguém. O constelador não toma lado, porque tomar lado, daí tu já está excluindo o outro lado. Então, tu não vai poder ajudar ninguém quando tu exclui. Então, assim, não tomar nenhum lado, quer dizer, a gente toma no coração todos por igual, tá? Isso que a gente chama de aceitação, que depois, que amanhã, no próxima aula, a gente vai trazer com muita clareza para vocês, que é a lei maior, que engloba as outras três. Certo? Então, caminhando um pouco para a finalização, olha só, a gente pode realizar essa constelação em grupo, né, individual, presencial, online. Ok. E hoje, já comprovadamente, porque as constelações elas têm já um crescimento enorme desde a sua fundação e cada vez mais evoluindo enquanto uma ferramenta. Mais e mais consteladores se formam e mais gente se cura
E nós todos somos beneficiados com isso, certo? Tem muitas pessoas que ainda têm muita resistência à ferramenta. Ok, está tudo certo. E o questionamento dessas pessoas a nós vai também nos exigir que a gente tenha muito mais responsabilidade, e mais força, e mais confiança, e estude, estude, estude mais, tá? Então, e isso é muito importante. Então, as pessoas que são contrárias, eu só agradeço a elas, porque elas fazem parte desse processo desta maneira, com a resistência, né? Com a resistência delas, elas também estão participando, né? Porque tudo tem um porquê de ser dessa maneira. Esse é um pensamento sistêmico. E falando em pensamento sistêmico, tá? Eu vou abordar com mais detalhes sobre cada um desses processos de como se constela. Mas agora, eu quero trazer algo para as pessoas que estão chegando agora, tá? Que é, para mim, uma revelação que foi a que me mais saltou ao meu coração, quando eu comecei a participar dos grupos de constelação. O que é? Eu nunca quis, individualmente, pessoalmente, ser um constelador, tá? Da mesma maneira que eu nunca quis ser um terapeuta, eu não fiz formação para isso. Mas eu estudava muito o comportamento humano, por ser um artista, um homem de teatro, como que as relações humanas podem ser melhores. Isso sempre era a minha busca. E quando eu me deparo com essa ferramenta e eu começo a estudá-la, eu percebo que ela não é somente uma prática de cura, uma ferramenta, e sim uma filosofia de vida. Exatamente. O que é uma filosofia? É uma ciência que contempla todas as relações, né? Que é de contemplação. Ela, né? Ela se ocupa da contemplação, a ciência se preocupa mais do foco, né? Da atenção. A ciência fecha, né? A filosofia abre, porque ela discute as relações humanas, ela discute tudo. E no discutir tudo, a gente abre esse universo de uma forma filosófica. Então, hoje, o que a gente mais faz nos grupos de estudos é analisar a nossa vida e a nossa realidade a partir da visão sistêmica. E isso, por si só, já é maravilhoso. Eu diria que vale toda essa formação. Sair daqui, nesses encontros, ao final desses encontros, e tu, com toda certeza, ter ferramentas básicas para poder fazer melhores escolhas. Melhores escolhas em relação à tua saúde física e mental, tá? E perceber que todas as doenças têm um porquê de ser, elas avisam, e quando a gente se conecta com ela, a gente sabe que isso é um presente do nosso sistema, uma doença é um presente do nosso sistema ou da nossa realidade presente, para a gente aprender algo. A gente vai aprender como lidar com a física quântica a nível básico, mas no sentido de que todos nós somos energia. E hoje o estudo da neurociência, né, está muito avançado, paralelo e junto, quer dizer, todo constelador hoje que não estudar a neurociência, ele vai ficar para trás, certo? Então a gente traz, traz para a vida cotidiana, a física quântica, a neurociência, a gente está aproximando, tá, esses conhecimentos, essas práticas, da maior parte, da maior parte das pessoas. É como se a gente estivesse popularizando essas ciências, tirando elas do laboratório e trazendo elas para a vida. Tá? Fazer melhores escolhas em relação ao trabalho. Tá? Quando a gente for enfocar o que é o trabalho não é algo, não é uma punição. O trabalho é uma forma de devolver tudo que a gente recebe. Então, não, a pessoa que não está trabalhando, ela não está podendo devolver o que ela recebe. Equilíbrio no dar e receber. Então, o trabalho é quando eu me sinto gratificado e cheio, eu posso devolver para a minha família, na forma de cuidado com outros, ou para a sociedade,
né? Porque a gente recebe o tempo todo de todos, desde que a gente nasceu. Na relação, por exemplo, melhores escolhas com o conhecimento na escola, na pedagogia, né? Não existem crianças difíceis de aprendizado ou de comportamento, existem sistemas difíceis. E quando uma criança ou alguém mostra algo difícil, ela está mostrando algo difícil do sistema familiar e não dela. Então a gente não toma, a gente começa a ter um olhar sistêmico de olhar para as pessoas e perceber que elas têm um sistema inteiro atrás delas. Pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, e assim vai. E ela é resultado de tudo isso, certo? Então, olha só que louco, né? A gente pensar que essa ancestralidade, essa importância da gente estar e honrar e agradecer, quando a gente honra e agradece e respeita os nossos ancestrais, independente do que fizeram, a gente se fortalece, porque a conexão com eles aumenta a força. Simples assim. A gente vai fazer melhores escolhas na vida, na relação de casal, na relação com os filhos, nas relações com os pais. É impressionante, minha gente. O conhecimento que vocês estão recebendo e que vão receber nesses 10 encontros, ele passa por isso. Eu falo com entusiasmo por quê? Porque eu vivo isso. Porque eu não queria ser constelador. E aí a minha mestra disse assim, não é tu que escolhe, tu é escolhido pelo teu sistema. E ela disse assim, tu vais fazer? E eu fiz. Eu fiz em troca, eu fiz fazendo produção para ela, eu fiz da maneira que foi. E aí foi onde eu valorizei também, né? Porque a troca, os valores materiais, eles estão aí para a gente, né? Para a gente estar constantemente desenvolvendo, trocando e tudo como tudo é energia. Se a gente pensar, tudo é energia. E quando tudo é energia, vamos olhar como é que funciona os campos energéticos, certo? Vamos saber como é que, sabe? A gente é dirigido por uma parte pequena, que é o nosso cérebro, que é o nosso pensamento, que a gente acha que é o consciente. Não é. Nós somos dirigidos pelo nosso inconsciente, que é a maior parte das informações que a gente tem. Não adianta tu ter um pensamento positivo se tu não tem um sentimento, tá? Positivo também. E quando tu tem o sentimento o sentimento e o pensamento ali em equilíbrio, a gente chama de colapso de onda. Quando a gente colapsa, a gente realiza o que a gente quer. E isso não é para seres especiais. Ou melhor, é para nós que somos especiais. Mas não é, né, para alguém que tenha um recurso que nós não possamos ter. Não, todos nós podemos. Nós temos todo esse poder, nós temos toda essa força humana dentro da gente. Então, o que eu trago para vocês é essa ideia, tá? Enquanto filosofia sistêmica, e não só, tanto é que a gente fala hoje, né, em constelação familiar e filosofia sistêmica. Né? No judiciário se fala em constelações no judiciário e também, né, direito sistêmico, porque aí a gente já pensa de uma forma sistêmica. Isso é fantástico, gente. A gente amplia enormemente o nosso espectro e a nossa capacidade cognitiva, capacidade afetiva e perceptiva, sentimental. E então isso, nossa, o que eu posso dizer para vocês que é maravilhoso. É o que muitas pessoas têm nos êxtases quando tu medita,
né? Quando tu tens o contato com alguma cerimônia mais transcendental. E é um pouco isso, né? Embeber-se deste conhecimento. E um grande diferencial que eu quero trazer para vocês é que nós vamos praticá-lo, ok? E é o que a gente faz nesses mais de 3 anos de grupo de estudos, é praticar, trazer para a nossa realidade e para a nossa vida, aqui e agora, todos os benefícios possíveis de uma existência amorosa, de uma existência poderosa, de uma existência humana, e que não, por que não dizer divina, na medida, né, de que né, nós somos a presença manifesta de algo maior, de algo maior. Então, e para finalizar esta primeira parte, essa primeira aula, é muito importante, gente. Nós, e isso eu peço a todos também, mas como justificativa, respeitamos todas as religiões e todas as crenças de todas as pessoas e de todas as culturas. Não, nosso olhar é de aceitação incondicional a todas, porque todas são importantes e todas estão a serviço da nossa história de civilização humana, certo? Constelação não é religião, apesar de ter sido inicialmente né, organizada por um religioso, mas eu me considero um religioso e eu não estou dentro de uma religião, né? Então, religioso no sentido de religação, no sentido de estar sempre em busca dessa conexão com algo maior, que nada mais é do que estar realmente presente na vida, no aqui e agora. E isso é o maior propósito da vida. Viver aqui, viver o agora, porque é o que nós temos e é o que existe. Beleza pura? Espero que vocês tenham tido uma experiência, mesmo que como assistente, né? Uma experiência, no mínimo, gostosa ou prazerosa nesse momento. Ou até mesmo inquietante, que também tem a ver, porque o conhecimento, quando ele provoca, ele também funciona. Certo? Agora, nós vamos para a segunda parte